Você já ouviu falar de um homem que ficou conhecido como Atanásio contra o mundo? Hoje vamos mergulhar na história impressionante de Santo Atanásio, o grande defensor da Trindade que enfrentou imperadores, hereges e até o exílio para proteger a fé cristã como conhecemos. Antes de começarmos, já deixa seu like, isso nos ajuda a espalhar esse conteúdo para mais pessoas. E não saia daí, cada detalhe deste vídeo vai mostrar por que entender a vida e o legado de Atanásio é fundamental para compreender a base da nossa fé hoje. Então vamos juntos nessa? Olá, eu sou Henrique Cruz, bem-vindo ao canal Pisteologos, esse canal de teologia, história da igreja, filosofia aqui da internet. E hoje a gente vai falar desse grande santo da igreja, Atanásio. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para saber quando vai ter vídeo novo sempre aqui no canal, para você não perder nenhum desses vídeos que são edificantes para nossa fé. Então, bora pro vídeo. Santo Atanásio de Alexandria foi uma das figuras mais influentes e memoráveis da Igreja Antiga, conhecido como um verdadeiro guardião da ortodoxia cristã e, sobretudo, um dos mais incansáveis defensores da doutrina da Trindade. Nascido no Egito, em uma das regiões culturalmente mais vibrantes do mundo antigo, Atanásio cresceu em meio a um contexto marcado por mudanças políticas e religiosas profundas. O cristianismo, que antes era duramente perseguido pelo Império Romano, começava a emergir como uma fé tolerada e depois favorecida, mas essa nova visibilidade trouxe também tensões internas. Os debates teológicos se acirraram e os cristãos passaram a enfrentar não apenas inimigos externos, mas divergências profundas dentro de suas próprias fileiras. Entre essas discussões, destacou-se de forma contundente o debate sobre a natureza de Cristo e a sua relação com Deus Pai, um tema que não era apenas teórico, mas que dizia respeito à própria essência da fé e à compreensão da salvação. Foi nesse cenário de intensos debates que Atanásio se destacou. Ele ganhou notoriedade ao se posicionar firmemente contra o arianismo, movimento iniciado por Ário, um presbítero também de Alexandria, que afirmava que o Filho, ou seja, Cristo, era uma criatura criada por Deus e, portanto, não era plenamente Deus. Em termos simples, Ário via Jesus como uma espécie de intermediário divino, grandioso, poderoso, mas ainda assim subordinado e diferente do Pai em essência. Essa visão, para muitos, parecia uma solução razoável, já que preservava a unicidade de Deus e explicava a relação entre o Pai e o Filho. No entanto, para Atanásio, essa doutrina representava um risco mortal para o coração do Evangelho. Ele percebia que se Cristo fosse apenas uma criatura, por mais elevada que fosse, ele não teria o poder de salvar a humanidade do pecado e da morte. Afinal, a lógica simples era: só Deus pode salvar. Uma criatura não pode redimir a criação em sua totalidade. Atanásio entendia que reduzir Cristo a um ser criado não apenas distorcia a compreensão de quem ele era, mas esvaziava completamente o significado da salvação. Se Jesus não fosse plenamente divino, sua morte na cruz seria apenas o sacrifício de um mártir, e não o ato redentor pelo qual Deus assumiu sobre si as consequências do pecado humano para reconciliar o mundo consigo. Portanto, para Atanásio, a batalha contra o arianismo não era apenas uma questão intelectual ou filosófica, mas um combate espiritual de importância vital para toda a igreja. Ele sabia que estava lidando com uma questão que determinaria a própria identidade da fé cristã, e sua mensagem fundamental de redenção, sua paixão por essa causa fica evidente em suas obras, especialmente em sua produção literária mais conhecida, Incarnatione Verbi Dei, sobre a encarnação do Verbo. Um texto que permanece até hoje como uma joia da literatura cristã. Nesse livro, Atanásio demonstra uma habilidade impressionante de unir a profundidade teológica e clareza pastoral. Ele não escrevia apenas para estudiosos, mas também para o povo comum, para aqueles que buscavam entender a fé e encontrar segurança em meio a controvérsias que
sacudiam a igreja. De Incarnatione Verbi Dei explora o mistério da encarnação, ou seja, do Deus eterno que se fez homem em Jesus Cristo. Para Atanásio, a encarnação era a resposta definitiva de Deus ao problema do pecado e da corrupção humana. Ele explica que, ao assumir a natureza humana, o Verbo eterno de Deus, Cristo, restaurava a imagem de Deus no homem, que havia sido distorcida pelo pecado desde a queda de Adão. Atanásio mostra com clareza e paixão que a encarnação não é um detalhe secundário da fé, mas o coração da história da salvação. Sem ela não há reconciliação, não há perdão, não há esperança. Com ela, abre-se a possibilidade de uma nova humanidade redimida e reconciliada com Deus. O que torna o testemunho de Atanásio tão relevante ainda hoje é justamente essa capacidade de ir além da mera teoria e conectar as grandes doutrinas da fé com a prática e vida espiritual do povo cristão. Ele não via a doutrina da Trindade ou a divindade de Cristo como meros conceitos abstratos, mas como verdades que transformam a vida, que dão fundamento à oração, à adoração, à comunhão, à esperança da igreja. Sua luta contra o arianismo foi, acima de tudo, uma luta pela preservação da alegria do Evangelho. Ele sabia que se Cristo fosse menos do que Deus, os cristãos estariam fundamentando sua fé e sua esperança em algo insuficiente. E a mensagem central da igreja se perderia o seu poder de transformar vidas. Assim, ao longo de sua vida e de seus escritos, Atanásio destacou não apenas como um intelectual, mas como um verdadeiro pastor do coração da igreja, zeloso em proteger a verdade que alimenta e sustenta o povo de Deus. É por isso que o seu nome ressoa até hoje como um símbolo de coragem, fidelidade e amor pela verdade. Vou aqui interromper o seu vídeo aqui rapidinho, só para te dar um recado. A gente está com o nosso curso A Sombra dos Fundamentos. É um curso de teologia completa, teologia sistemática, teologia bíblica, onde a gente vai aprofundar mais ainda os estudos que você já vem aqui no canal, que realmente revelam quem é a pessoa de Deus. Então, a gente trata de bibliologia, a gente trata de eclesiologia, de cristologia. O curso todo é definido em 3 níveis, tá? Que é raízes, tronco e frutos. No nível raízes, a gente fala da Bíblia, da importância da Bíblia, da importância de entender a Bíblia e como ela é fundamental para a fé cristã. No nível 2, a gente vai falar da pessoa de Deus. Então a gente vai tratar das características de Deus, esse Deus como a pessoa de Deus, a sabedoria de Deus e etc. E no terceiro nível, que a gente chama de frutos, é onde a gente vai falar sobre essas doutrinas mais complexas, como soteriologia, eclesiologia, escatologia, tudo para preparar você para dar aula na escola dominical, para pregar, para conhecer mais a Deus, para melhorar o seu devocional dia após dia. Então, se você já nos acompanha aqui no canal, vai ter o link aqui na descrição e o link no comentário fixado que vai te levar para o nosso curso. Então, não deixa de conhecer um pouco mais desse Deus. Se você confia mesmo no que eu passo aqui, vê que é algo que faz sentido para você, confere lá, tá bom? Agora vamos voltar para o vídeo. O papel de Atanásio foi absolutamente central no Concílio de Nicéia, realizado em 325 d.C., um marco fundamental na história da igreja cristã. E se você quer saber mais do Concílio de Nicéia, vou deixar aqui no card um vídeo onde a gente fala sobre o que foi esse concílio e essa briga entre Atanásio e Ário, tá? Esse concílio foi convocado pelo imperador Constantino, que após permitir a liberdade religiosa, que fez com que o cristianismo também fizesse parte disso, com o Edito de Milão em 313, percebeu que as divisões internas entre os cristãos e especialmente por causa da controvérsia ariana ameaçava a unidade do império. O arianismo liderado por Ário afirmava que o filho era uma criatura criada inferior ao pai e, portanto, não plenamente Deus. Esse debate não era apenas uma discussão acadêmica, mas mexia com o coração da fé cristã, pois punha em questão quem era Jesus Cristo e qual era a sua relação com Deus Pai. Nesse contexto conturbado, um jovem diácono chamado Atanásio se destacou com uma das vozes mais firmes e
brilhantes em defesa da plena divindade do Filho. Embora jovem, Atanásio não foi apenas um espectador em Nicéia. Ele era o braço direito de Alexandre, bispo de Alexandria, uma das figuras mais influentes do cristianismo oriental. Alexandre confiava profundamente em Atanásio e lhe dava espaço para falar, argumentar e construir alianças com os outros líderes presentes. Durante os debates, Atanásio se destacou por sua clareza intelectual e por sua paixão em defender que o Filho era da mesma substância, homósios, do Pai. Essa expressão, que entrou para a história no texto do Credo Niceno, da mesma substância do Pai, homósios, foi fundamental, pois rejeitava claramente qualquer ideia de que o Filho fosse apenas parecido com Deus ou próximo de Deus em poder e glória, mas afirmava que ele era verdadeiramente Deus, coeterno e coigual ao Pai. O jovem diácono mostrou uma habilidade rara de unir profundidade teológica com uma comunicação que convencia bispos experientes e enfrentava opositores habilidosos como os arianos. O resultado do concílio foi a formulação do Credo Niceno, que até hoje é recitado em muitas igrejas cristãs ao redor do mundo. Esse credo não apenas reafirmava a fé trinitária, mas estabelecia um marco de ortodoxia que seria referência para os séculos seguintes. Contudo, apesar da vitória teológica em Nicéia, a vida de Atanásio estava longe de ser tranquila depois desse momento. Após a morte de Alexandre, Atanásio foi eleito bispo de Alexandria, assumindo uma das sedes episcopais mais importantes da cristandade. Ele agora não era apenas um pensador ou conselheiro, mas um líder com responsabilidades pastorais e administrativas. No entanto, sua firmeza em manter a fé nicena logo colocou em rota de colisão com o poder imperial. O que aconteceu após Nicéia mostra o quanto as disputas teológicas estavam entrelaçadas com os interesses políticos da época. Apesar de Constantino ter apoiado inicialmente as decisões do concílio, ele passou a buscar a reconciliação com os arianos, talvez em nome da unidade do império. Isso abriu caminho para que os inimigos de Atanásio, especialmente os bispos arianos, começassem a conspirar contra ele. Eles lançaram acusações falsas, o caluniaram e pressionaram o imperador para removê-lo. Como resultado, Atanásio foi exilado nada menos que 5 vezes ao longo de sua vida episcopal, passando ao todo cerca de 17 anos longe de sua cidade, separado de sua diocese e de seu povo. Era uma verdadeira maratona de resistência em que ele enfrentava não apenas adversários teológicos, mas também a máquina política do império. O que torna a história de Atanásio ainda mais impressionante é sua extraordinária perseverança. Apesar de ser expulso repetidas vezes, ele nunca cedeu à pressão para abandonar suas convicções. Em cada exílio, Atanásio não apenas sobrevivia, mas continuava a escrever e a orientar os fiéis por meio de cartas e manter contato com os outros bispos fiéis à fé nicena. Essa postura lhe rendeu o famoso título de Athanasius contra mundo. Atanásio contra o mundo. Porque mesmo quando parecia estar sozinho, ele permanecia firme como uma rocha, defendendo a verdade da plena divindade de Cristo e a ortodoxia trinitária. Esse apelido não era apenas uma frase bonita, mas a expressão de um reconhecimento histórico. Atanásio encarnava a coragem de resistir ao erro, mesmo quando todas as forças pareciam contrárias. Durante seus exílios, Atanásio encontrou refúgio em diversas regiões. Em certos momentos, ele se abrigou no deserto entre os monges egípcios que o acolheram e foram fortemente influenciados por sua presença. Aliás, Atanásio também desempenhou um papel importante no fortalecimento do monasticismo, especialmente através de sua famosa Vida de Antônio, uma biografia que transformou o monge Antônio do deserto em um modelo de vida cristã radical e inspirou gerações de monges e ascetas. Mesmo afastado de Alexandria, Atanásio encontrava formas de fazer sua voz ecoar. Ele sabia que não poderia depender apenas de sua presença física para manter a fé nicena viva. Era necessário
formar uma rede de aliados, escrever tratados, enviar cartas e inspirar os outros a permanecerem firmes. O impacto da resistência de Atanásio foi profundo ao longo do tempo, sua teologia foi se tornando cada vez mais aceita, e muitos daqueles que antes hesitavam começaram a reconhecer que a posição nicena era a única que fazia justiça à experiência cristã de salvação e a revelação das Escrituras. Gradualmente, mesmo dentro do Império, o apoio aos arianos foi diminuindo e Atanásio pôde retornar triunfalmente a Alexandria, onde foi recebido com grande entusiasmo pelo povo. Sua vitória não foi apenas uma vitória pessoal, mas um triunfo da ortodoxia cristã. Ele demonstrou que a verdade não depende do apoio da maioria, nem da simpatia dos poderosos, mas pode resistir, crescer e florescer mesmo em meio à perseguição, desde que haja homens e mulheres dispostos a pagar o preço por ela. O legado de Atanásio é duplamente inspirador. Primeiro porque nos lembra que as verdades mais centrais da fé cristã foram guardadas a um custo muito alto. Segundo, porque mostra que a fidelidade à verdade exige não apenas convicção intelectual, mas coragem e disposição para suportar sofrimentos pessoais. Ele não buscava luta nem desejava o exílio, mas também não estava disposto a negar o essencial. Em um tempo em que muitos líderes estavam dispostos a fazer concessões em nome da paz política ou da estabilidade eclesiástica, Atanásio representava uma voz profética que chamava a igreja de volta ao núcleo de sua fé, a plena divindade de Cristo, o Verbo eterno que se encarnou para salvar a humanidade. A história de Atanásio permanece viva também porque ela transcende seu tempo. Mesmo que hoje, em um mundo marcado por pressões culturais e políticas e ideológicas, muitos cristãos encontram em Atanásio um exemplo de como resistir à tentação de comprometer a verdade em nome da conveniência. Ele nos lembra que, às vezes, ser fiel significa nadar contra a maré, enfrentar incompreensão e suportar o isolamento. O título Atanásio contra o Mundo é um lembrete poderoso de que uma única voz, quando alinhado à verdade, pode ser mais forte do que a multidão. Além disso, o seu exemplo nos desafia a olhar para as controvérsias e debates de hoje, não apenas como discussões periféricas, mas como questões que tocam no coração da fé e que precisam ser tratadas com a mesma seriedade e coragem. Por fim, a memória de Atanásio nos convida a uma reflexão pastoral. Como nós hoje podemos ser guardiões da fé que nos foi confiada? Como podemos em nossas comunidades, famílias e círculos de influência ser pessoas que mantêm a centralidade de Cristo, mesmo quando isso nos custa conforto, prestígio ou aceitação social? A resposta que encontramos na vida de Atanásio passa por uma combinação de formação sólida, coragem pessoal, amor profundo à igreja e, acima de tudo, confiança em Deus. Em todas as suas lutas, Atanásio nunca se apoiou apenas em sua própria força, mas confiou que a verdade que defendia era maior do que ele e por isso não poderia ser derrotada. Essa confiança o sustentou durante os anos difíceis e continua a ser uma fonte de inspiração para todos os que nos dias de hoje sentem-se chamados a ser fiéis, mesmo quando estão contra o mundo. O impacto de Atanásio de Alexandria não ficou limitado apenas ao seu próprio tempo, mas ultrapassou séculos e continua sendo sentido ainda hoje em praticamente todas as vertentes do cristianismo. Embora ele tenha vivido no século IV, em um contexto bem específico de disputas teológicas e pressões políticas, suas ideias e ensinamentos moldaram o que conhecemos como ortodoxia cristã e se tornaram a base doutrinária para as igrejas católica, ortodoxa e protestante. Quando olhamos para as confissões de fé dessas tradições, vemos nitidamente a marca deixada por Atanásio, especialmente na formulação da doutrina da Trindade, que afirma que Deus é um só, em essência, mas subsiste eternamente em três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. Esse ensinamento, que para nós hoje parece um dado consolidado da fé cristã, foi articulado com clareza e defendido com vigor por Atanásio em um
período em que havia muito mais perguntas do que respostas. Uma das maiores contribuições de Atanásio foi sua capacidade de explicar com profundidade e clareza, porque era absolutamente necessário que Jesus Cristo fosse verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele não tratava essa questão como uma curiosidade teológica ou um simples detalhe a mais no arcabouço da fé, mas como o núcleo da própria mensagem cristã. Para Atanásio, a lógica era simples, mas profunda. Só Deus poderia reconciliar a humanidade com Deus. Ou seja, se Jesus fosse apenas um homem excepcional, por mais virtuoso e inspirado que fosse, ele não teria o poder de restaurar a comunhão rompida entre o Criador e a criatura. Por outro lado, se fosse apenas Deus e não tivesse assumido plenamente a natureza humana, também não poderia representar a humanidade diante do Pai, nem transformar nossa condição caída. A salvação, portanto, exigia que o mediador fosse ao mesmo tempo divino e humano, Deus que se fez homem para que o homem pudesse ser elevado até Deus. Esse raciocínio foi essencial para afastar a igreja de soluções que pareciam, à primeira vista, práticas e conciliatórias, mas que no fundo eram heréticas. Por exemplo, havia quem dissesse que Jesus era apenas um homem adotado por Deus, ou que ele era um semideus, ou ainda que ele fosse apenas um mensageiro privilegiado, mas não o próprio Deus encarnado. Outras correntes defendiam que ele era Deus disfarçado de homem, mas sem verdadeira humanidade, como se estivesse apenas vestido um corpo humano para a ocasião. Atanásio rejeitou todas essas tentativas de simplificar o mistério da encarnação. Ele insistiu que era necessário manter o equilíbrio entre a unidade de Deus e a distinção entre as pessoas divinas. Essa clareza foi fundamental para que o cristianismo não perdesse seu centro e nem se fragmentasse em correntes contraditórias que, no fundo, enfraqueciam a mensagem da redenção. Outro aspecto muito importante na atuação de Atanásio foi sua espiritualidade e sua visão pastoral. Para ele, teologia não era um jogo intelectual, nem um passatempo para especialistas, mas algo que tinha consequências diretas na vida concreta das comunidades cristãs. Ele via a teologia como uma espécie de cuidado da alma e acreditava que, sem uma base doutrinária sólida, a vida espiritual dos fiéis ficava vulnerável a confissões e desilusões. O trabalho pastoral de Atanásio, portanto, não se limitava a combater os hereges ou participar de concílios. Ele também buscava nutrir a fé do povo simples, explicando de forma acessível o que estava em jogo nos grandes debates da época. Um exemplo disso é que, mesmo exilado, ele continuava escrevendo cartas e tratados para fortalecer seus irmãos na fé, sabendo que a solidez doutrinária era fundamental para a perseverança espiritual. Sua famosa obra De Incarnatione Verbi Dei, sobre a encarnação do Verbo, é um exemplo clássico dessa conexão entre doutrina e vida. Nela, Atanásio explica por que Deus precisou se encarnar para salvar a humanidade e mostra que essa encarnação não é apenas um evento histórico, mas o coração do plano divino de redenção. Ele escreve com paixão, não apenas como um teólogo, mas como um pastor, preocupado em mostrar aos fiéis a profundidade e a beleza do amor de Deus manifestado em Cristo. Para Atanásio, o conhecimento correto de Deus não era algo reservado para os estudiosos, mas um patrimônio de toda a igreja, essencial para o crescimento espiritual de cada cristão. Isso mostra uma dimensão do seu ministério que muitas das vezes passa despercebido. Atanásio não era apenas um lutador em debates, mas um verdadeiro pastor de almas. O impacto dessa abordagem pode ser percebido até hoje. Igrejas que seguem tradições distintas, católica, ortodoxa, protestante, continuam a se apoiar na compreensão da Trindade que Atanásio ajudou a consolidar. Sem ele, talvez não tivéssemos uma doutrina tão bem formulada e defendida. E muitos dos credos e confissões que recitamos ainda hoje provavelmente não existiriam da forma como conhecemos. Além disso, sua visão de que a teologia deve alimentar a espiritualidade também continua relevante. Em um tempo em que muitas pessoas veem os debates doutrinários como divisivos ou desnecessários, Atanásio nos lembra que uma fé sem conteúdo, sem raiz doutrinária, é como uma planta
sem solo não tem como prosperar. Ele nos desafia a ver a teologia não como um obstáculo, mas como fonte de vida e orientação espiritual. Outro ponto que merece destaque é que Atanásio também nos ensinou algo profundo sobre resistência e fidelidade. A sua vida não foi fácil. Ele passou por inúmeras diversidades: exílio, calúnia, perseguições políticas, traições dentro e fora da igreja. Mesmo assim, ele nunca abriu mão daquilo que considerava essencial. Ele nos ensina que a fidelidade à verdade muitas vezes exige coragem para ir contra as correntes dominantes e a disposição para enfrentar o sofrimento. Ele sabia que ceder à heresia, mesmo em nome da paz, significava perder aquilo que era mais precioso: a integridade da fé cristã. Essa postura faz dele não apenas um teólogo, mas um modelo de resistência ética e espiritual para qualquer época. Por fim, vale lembrar que o legado de Atanásio ultrapassa as fronteiras do pensamento sistemático e alcança também a prática eclesial e devocional. Ele ajudou a formar uma igreja que sabia por que acreditava no que acreditava. Ele preparou o terreno para que gerações posteriores pudessem construir sobre uma base sólida sem precisar reinventar a roda a cada crise doutrinária. Sua combinação de precisão teológica e fervor pastoral tornou-se um modelo para muitos líderes posteriores, que aprenderam com ele a importância de unir cabeça e coração, ortodoxia e piedade, teoria e prática. Em resumo, Atanásio não foi apenas uma voz poderosa em seu próprio tempo, ele foi um construtor de ponte entre gerações, um guardião da fé que entendeu que a verdade não é apenas um conceito para ser debatido, mas uma realidade para ser vivida. Ele moldou a compreensão cristã da Trindade de forma tão profunda que ainda hoje sua influência pode ser sentida em sermões, credos, catecismo e na própria espiritualidade do povo de Deus. E talvez uma das maiores lições que ele nos deixou seja: a verdadeira teologia não nos afasta de Deus, nem nos enclausura em disputas sem fim, mas nos aproxima dele, nos fortalece no caminho e nos capacita a viver uma vida de adoração, amor e fidelidade. Em suma, Santo Atanásio não foi apenas um polemista brilhante que se destacou nos debates teológicos do século IV, mas também um verdadeiro pastor e teólogo da Igreja Universal, cuja influência ultrapassa seu próprio tempo e permanece viva até os dias atuais. Embora tenha sido conhecido principalmente por sua habilidade em confrontar heresias e refutar argumentos contrários à fé ortodoxa, Atanásio era muito mais do que apenas um intelectual ou debatedor habilidoso. Ele era um homem profundamente comprometido com o cuidado do povo de Deus, com uma preocupação pastoral genuína que se expressava tanto em seus escritos, quanto em sua atuação prática como um bispo de Alexandria. Sua vida, marcada por constantes exílios, perseguições e rejeições, é um poderoso testemunho da importância de permanecer fiel à verdade, mesmo quando isso implica sofrimento e isolamento. A fidelidade de Atanásio não era algo teórico, mas profundamente encarnado em sua própria trajetória. Ele enfrentou não apenas opositores teológicos, mas também imperadores, líderes eclesiásticos e multidões hostis, sempre com a firme convicção de que a verdade revelada por Deus nas Escrituras não era negociável. Atanásio compreendia que o papel de um líder cristão não era apenas buscar a paz superficial ou agradar os poderosos, mas antes proteger o rebanho de Cristo das falsas doutrinas que ameaçavam a integridade do Evangelho. Ele sabia que ceder em pontos fundamentais, mesmo sob pressão, significava comprometer a essência da mensagem cristã. E para ele, o ponto fundamental, o centro de toda a luta, era a plena divindade do Filho, ao proclamar com convicção que Jesus Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Atanásio não apenas protegia a doutrina da Trindade, mas também preservava o coração do evangelho cristão, a boa nova de que Deus se fez homem para que a humanidade pudesse ser reconciliada com ele. O que torna a contribuição de Atanásio tão significativa é que ela compreendia que a encarnação não era um detalhe periférico da fé, mas a chave para entender todo o projeto de salvação de Deus. Para Atanásio, a redenção não era possível sem que Cristo fosse plenamente divino, pois apenas Deus poderia restaurar a humanidade caída e reconciliá-la consigo mesmo. Esse entendimento não só moldou a doutrina trinitária da Igreja, como também
fundamentou a esperança e a confiança dos cristãos ao longo dos séculos. Atanásio defendia que, ao assumir a natureza humana, Cristo elevava a humanidade à comunhão com Deus, vencendo o pecado, a morte e a corrupção que haviam separado o homem de seu Criador. Em outras palavras, a encarnação era para ele a prova suprema do amor de Deus e a base inabalável da fé cristã. A história de Atanásio nos lembra que a fidelidade à verdade tem um custo real concreto, que muitas vezes envolve sofrimento e rejeição e marginalização. Ele passou cerca de 17 anos exilado, afastado de sua sede episcopal, privado do convívio com sua comunidade e frequentemente difamado por seus opositores. No entanto, mesmo diante de tamanhas adversidades, Atanásio não perdeu o ânimo nem abandonou sua missão. Ele continuou a escrever, a orientar seus irmãos na fé, a formar alianças com outros líderes comprometidos com a ortodoxia e a manter viva a chama da verdadeira doutrina. Sua perseverança em meio a condições tão adversas demonstra que a verdade do Evangelho não depende de reconhecimento das autoridades nem da pluralidade, mas é sustentada pelo próprio Deus e capacita seus servos a perseverar. Hoje o legado de Atanásio continua vivo, não apenas nos livros de história ou nos tratados da teologia, mas no coração da igreja que ele ajudou a moldar. Sua influência pode ser percebida nos credos, recitados por milhões de cristãos em todo o mundo, nas declarações doutrinárias que ainda hoje servem como guia para a fé cristã e, sobretudo, na convicção de que a fidelidade à verdade revelada é uma das marcas essenciais da vida cristã. Atanásio nos lembra que a fidelidade tem um preço, mas também produz frutos que perduram pelos séculos. Ele nos ensina que, embora as circunstâncias mudem, que embora as pressões culturais, políticas e ideológicas assumam novas formas, o chamado à fidelidade permanece o mesmo. Em cada geração, os cristãos são convidados a permanecer firmes na verdade, a resistir às tentações e à acomodação e a manter viva a chama do Evangelho. O exemplo de Atanásio também nos desafia a refletir sobre o papel do teólogo e do líder cristão em nossos dias. Ele mostra que a teologia não pode ser reduzida a uma discussão acadêmica isolada da vida real, mas deve estar profundamente enraizada na vida da igreja e orientada para o cuidado do povo de Deus. Sua combinação de rigor intelectual e sensibilidade pastoral é um modelo para qualquer pessoa que deseje servir a igreja com integridade. Atanásio não escrevia apenas para convencer os outros teólogos, para fortalecer a fé dos simples, para orientar as comunidades em meio à confusão, mas para assegurar que a mensagem do Evangelho fosse transmitida de forma clara e fiel. Além disso, Atanásio nos lembra que a coragem é uma virtude indispensável na liderança cristã. Ele não hesitou em confrontar os imperadores, bispos e multidões quando percebeu que a verdade estava em jogo. Essa disposição para enfrentar poderosos, para resistir à pressão política e para suportar as consequências de suas convicções é algo que ressoa fortemente em um mundo onde muitas vezes líderes religiosos se rendem à busca por popularidade ou acomodação cultural. O título Atanásio contra o mundo não foi apenas uma expressão simbólica, mas um reconhecimento de sua disposição de ficar sozinho, se necessário, para defender aquilo que era essencial à fé. O impacto da vida de Atanásio não termina apenas com a formulação doutrinária. Ele também teve uma influência importante na espiritualidade cristã, mostrando que a verdade da fé deve moldar a vida cotidiana. Ele sabia que a doutrina correta sobre Cristo e a Trindade não era apenas uma questão de precisão teológica, mas algo que deveria transformar a maneira como os cristãos oravam, adoravam, viviam em comunidade e enfrentavam os desafios do mundo. Para Atanásio, a encarnação de Cristo não era apenas uma doutrina a ser afirmada, mas uma realidade a ser celebrada e vivida. Ela era a prova de que Deus não está distante, mas próximo, que ele participa da história humana e convida cada pessoa a uma vida de comunhão com ele. Por tudo isso, o legado de Atanásio atravessa os séculos como um testemunho de coragem, fidelidade e sabedoria. Ele nos ensina que não há verdadeira pastoral sem teologia. E não há teologia autêntica que não se transforme em cuidado pastoral. Ele nos lembra que defender a verdade é um ato de amor a Deus, à igreja e ao mundo.
Ele nos convida a olhar para além das pressões do pensamento presente, lembrando que a história pertence a Deus e que, no fim, a fidelidade à verdade sempre deixará frutos para gerações futuras. Em tempos como os nossos, em que compromisso com a verdade muitas vezes é visto como intolerância, em que as pressões para ceder, negociar ou relativizar a fé são constantes, a vida de Atanásio continua sendo um farol. Ele nos desafia a permanecer fiéis ao Evangelho, a resistir às seduções do poder e suportar a impopularidade e a lembrar que nossas esperanças não estão na recompensa imediata deste mundo, mas na certeza de que a verdade de Deus permanece para sempre. Em Atanásio encontramos não apenas o exemplo histórico, mas um modelo vivo de como unir convicção e humildade, firmeza e amor, teologia e pastoral. E isso é algo que o cristianismo continuou precisando desesperadamente em todas as épocas. E aqui eu encerro o vídeo dizendo exatamente isso. Precisamos desesperadamente pensar em Atanásio. Obrigado por assistir até aqui. Se este vídeo te inspirou, compartilhe com os amigos. Você pode ajudar os outros a conhecer essa história incrível de coragem e fé. Não esqueça de assistir o próximo vídeo que vai aparecer aí na sua tela e eu te espero nele, tá bom? Até a próxima. Falou, falou e falou!